Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto super importante. Vamos estar tratando a respeito das não conformidades, como resolvê-las, né? É um assunto que muitas vezes gera dúvidas nas pessoas, né? Existem alguns conceitos importantes envolvidos nessa questão das não conformidades e a gente vai estar tratando um pouquinho sobre isso. Então, sobre o que nós vamos falar hoje, afinal? Então, nós vamos falar o que é uma não conformidade, né? Porque muitas vezes existem algumas confusões. Qual que é a diferença entre ocorrência e não conformidades? A classificação das não conformidades, né? Então, existe uma dúvida muito grande. Nossa, essa não conformidade é grave, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quantas não conformidades eu posso ter? Então, coisas desse tipo. Quem que pode abrir uma não conformidade? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas responsabilidades. Definir os critérios para abertura, que essa é uma dúvida muito comum, né? Quais são os critérios que eu devo adotar para abrir uma não conformidade? Então, a gente vai tratar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre qual é a forma correta de escrever uma não conformidade, porque a forma como a gente escreve a não conformidade faz diferença no resultado final. Então, vamos falar um pouquinho sobre a descrição da não conformidade. Além disso, vamos falar sobre os métodos de estudo de causas, vamos dar uma passadinha sobre os métodos que nós temos. Além disso, vamos falar sobre a questão dos principais erros na hora de estabelecer aí as ações corretivas, que isso é muito comum, né? A gente ter falhas grandes aí no estabelecimento das ações e o processo de gestão como um todo. Então, nesse processo, falar justamente sobre responsabilidades, prazos, como fazer a verificação da eficácia. Então, hoje, esse vai ser o tema da nossa live. Então, mais uma vez, bem-vindos! Então, vamos lá. O que é uma não conformidade? Uma não conformidade, ela é o não atendimento a um requisito, né? E a pergunta é, o que é um requisito, né? Então, se nós olharmos a própria ISO 9000, ela traz uma definição de requisitos pra gente. Então, o que é um requisito? É uma necessidade ou expectativa que é declarada, geralmente implícita ou obrigatória. Então, assim, requisito basicamente pode ser um requisito normativo. Então, quando a gente tem o regimento SIAC, ele é um requisito, porque são requisitos normativos para quem é certificado e que precisa ser atendido. Quando a gente não atende um requisito desse, a gente tem uma não conformidade. Essa não conformidade pode ser baseada num outro requisito normativo. Pode ser a norma de desempenho, pode ser uma norma prescritiva de produto, de serviço, pode ser uma norma de saúde e segurança, de meio ambiente. Então, são todos requisitos legais, né? Onde, quando a gente não tem o atendimento desse requisito, nós temos uma não conformidade. Mas um requisito, ele também pode ser um requisito determinado pela própria empresa. Por exemplo, um procedimento. Muitas vezes, a empresa estabelece procedimentos que tem requisitos específicos dela. Não é normativo, ele não é obrigatório. Vamos dar um exemplo. Eu preciso fazer o controle de patrimônio da empresa. Um exemplo. Controle de patrimônio está na norma? Não, não está na norma. Mas se você estabeleceu uma regra e isso está dentro do teu sistema de gestão da qualidade, faz parte de um processo, é um requisito. Se não atender, você tem uma não conformidade, tá? Temos também os requisitos de cliente. Então, a gente tem aí as questões aí, muitas vezes contratuais, né? Que são requisitos de cliente. Tem outros requisitos que não são contratuais, né? Muitas vezes não tá ali, mas ele é implícito, né? Como a própria definição de requisitos traz. Então, a gente tem que ficar atento. Então, qualquer não atendimento a um requisito, seja ele qual for, pode ser registrado como uma não conformidade. Como a gente vai categorizar isso, a gente vai falar na sequência, né? Quais os critérios que a gente vai adotar para abrir ou não uma não conformidade, tá bom? Mas a princípio seria isso. Deixa eu explicar também o que é uma questão de requisito. Então, a gente tem algumas questões, por exemplo, relacionadas a um requisito de um produto. Então, o que é um requisito de um produto quando a gente fala de uma coisa implícita? Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma caneta, né? Então, assim, qual que é o requisito de uma caneta para ela ser uma caneta? Ela tem que escrever, mas você não precisa, quando você vai comprar uma caneta, dizer assim, olha, eu quero uma caneta que escreva.
é um requisito implícito do produto, né? Então ele tem que funcionar. A mesma coisa vale para as nossas questões de obra, né? Então qualquer questão relacionada a requisitos funcionais, né, que são necessários para o desempenho, ele não precisa ser necessariamente explícito. Então ele faz parte desse processo. Então ele tem que atender a esse requisito, se não atender, vai ser uma não conformidade. Qual que é a diferença de uma ocorrência e uma não conformidade? A questão de ocorrência, ela tem duas interpretações muitas vezes, tá? A ocorrência, quando a gente tem um relatório de não conformidade, muitas vezes a gente tem um formulário padrão para descrever esse relatório de não conformidade, muitas vezes o primeiro item se chama ocorrência, ou em alguns casos descrição, ou seja, é a descrição do fato, o que aconteceu. Então, o que aconteceu é chamado de ocorrência. Algumas empresas adotam a chamar de ocorrência para as não conformidades pontuais. E aí é uma nomenclatura que a empresa está determinando. Não tem problema, né? Eu acho que o importante é o conceito da coisa e na verdade, assim, você pode dar a nomenclatura que você quiser. A norma, ela fala o que precisa ser feito, mas você define, né? É a história do controle de documentos e informação documentada. Porque a norma mudou o nome para informação documentada, quer dizer que você tem que mudar todos os seus documentos? Não, o conceito é o mesmo, não importa o nome. A questão da não conformidade, ou seja, se é uma ocorrência ou se vai ser uma descrição, fica a critério da empresa. O que eu acho que é importante? Que você defina num procedimento, em algum documento, essas definições da empresa. Então, ocorrência é a descrição do fato, né? Pode ser independente se é maior ou menor, a gente vai falar na sequência. Ou então ela vai dizer assim, não, ocorrência toda não conformidade considerada pontual. Então, desde que bem definido, não importa. Mas, em geral, a ocorrência ou descrição é o que realmente aconteceu, é a descrição do fato, tá bom? A questão da classificação das não conformidades, como eu falei para vocês, elas normalmente são classificadas como maior ou menor. Então, esse é um conceito que, inclusive, os organismos certificadores usam, né? É um conceito que está na norma. Então, o que a gente considera uma não conformidade menor? E por isso que muitas vezes a empresa chama essa não conformidade menor de ocorrência. Por quê? Porque ela é uma não conformidade pontual que não impacta o sistema de gestão como um todo. Então, assim, faltou realizar o treinamento de um colaborador. Não é porque faltou de um colaborador que vai gerar um impacto no teu sistema de gestão. Então, você considera ela pontual ou uma ocorrência, tá? Agora, o que é uma não conformidade maior? É o que a gente considera uma não conformidade sistêmica. Ou seja, essa não conformidade, ela impacta o seu sistema de gestão. No caso do treinamento, não teve um treinamento de um colaborador, ela é pontual. Agora, nenhum colaborador da obra foi treinado, ela é sistêmica. Ou nenhum colaborador da empresa foi treinado, ela é sistêmica. E isso impacta o sistema de gestão. Por que impacta? Porque pela falta de treinamento, você pode ter pessoas executando o serviço não conforme, a conferência pode não estar sendo feita de forma adequada. Então, você tem uma série de outras situações que podem vir, né, proveniente dessa falta desse treinamento. Então, isso é bem comum, essa classificação. Internamente, eu não vejo as empresas classificando as não conformidades em maior e menor. O que eu vejo, de fato, elas tratando como ocorrência quando é pontual, que é a menor, e não conformidade quando é a maior, que é a sistêmica. Defino no procedimento de vocês a melhor forma que existe, assim, o entendimento dentro da própria empresa, certo? Uma outra questão que normalmente o pessoal tem dúvidas é quem pode abrir uma não conformidade, né? E essa é uma dúvida recorrente. Meu Deus, só eu posso abrir, mas e se eu não estiver na empresa? Esse eu normalmente é o gestor da qualidade, né? É o responsável da qualidade. E se eu não estiver na empresa? Quando eu estou viajando? Então, gente, em geral, qualquer pessoa dentro da empresa pode registrar uma não conformidade, tá? Não só pode, como na minha opinião, deve registrar.
O que ocorre, que eu acho que é um grande erro, é justamente centralizar tudo na mão do gestor da qualidade. Porque aí fica aquela velha história que a qualidade é da pessoa X, né? É tal pessoa que é o responsável da qualidade. Então, esse assunto é da qualidade, fala com fulano. Então, o ideal é que você traga as pessoas para participar desse processo. Obviamente que você vai ter que dar o suporte necessário, mas é muito importante que seja feito um processo de conscientização, de treinamento, que as pessoas sejam orientadas aí nesse processo de registrar as não conformidades e que cada um possa fazer o registro. O que ocorre é que quando você tem um sistema informatizado, a pessoa abre, a numeração é automática e você não tem que ficar se reportando a ninguém. O que também ocorre é que quando é manual, a pessoa tem que entrar em contato com a pessoa da qualidade para dizer qual que é o número da próxima não conformidade, para daí poder fazer o registro, tá? Então, pode acontecer isso. Então, vai depender de como que vocês fazem essa gestão internamente. Mas a pessoa descrever a não conformidade é importante que seja quem identificou, porque ninguém melhor que ele para saber qual foi o problema, tá? Na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre como registrar essas não conformidades e isso é muito importante, porque uma não conformidade que não seja registrada corretamente, ela pode gerar um erro no estudo de causa e na determinação das ações. Então, por isso que um processo de treinamento com a equipe é super importante, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante, tá bom? E aí, uma questão é como definir os critérios para abrir as não conformidades. E abrir, que eu falo, é registrar essas não conformidades, ou as ocorrências, né? Porque eu acho que quando a não conformidade ela é sistêmica, ela é maior, não tem muita dúvida. Eu acho que a dúvida principal acontece são nas pontuais, né? Apesar que eu digo que não acontece, mas quando eu faço auditoria eu também vejo que tem bastante gente que tem dificuldade com isso. Então vamos lá. A gente tem algumas situações que são provenientes do dia a dia da empresa. Então, por exemplo, inspeção de materiais, inspeção de serviços, né? O ideal é que a gente tenha não conformidades, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Quando eu vou na obra, e recentemente eu fiz uma auditoria que eu brinquei, né? Eu falei, cadê? Essa obra é perfeita. Porque não tem nenhum registro de ocorrência ou não conformidade pontual nos serviços. Mas, gente, quem trabalha em obra sabe que sempre tem alguma coisa que está errada ou que desviou do que estava previsto, né? Esse errado, às vezes, não significa que vai desmanchar e fazer de novo, mas foi um desvio dentro de algo que tinha sido estabelecido. Então, por exemplo, uma ocorrência ou um desvio, né? Então, você fez uma alvenaria e a tua tolerância na alvenaria, por exemplo, é 5 milímetros no prumo, por exemplo. Só que a tua alvenaria ficou 7 milímetros fora de prumo. É uma ocorrência, houve um desvio. Significa que você vai desmanchar toda a alvenaria? Não, não vai desmanchar toda a alvenaria. O que você vai fazer? Você vai usar a concessão que tem lá na norma, né? No caso da saída não conforme, você pode fazer uma concessão. Você pode fazer uma permissão de desvio, na verdade, né? Ou seja, você vai aceitar mesmo estando 7 milímetros fora do prumo, porque você vai fazer a correção no emboço. É a situação ideal? Não, não é. Por quê? Porque você está aumentando a espessura do emboço. Aumentar a espessura do emboço, claro que aqui a gente está falando de 2 milímetros, mas poderia ser mais, significa que você vai gastar mais material. Então, é claro que isso tem um impacto, mas o que as pessoas dizem? Não, eu não preciso registrar, porque não precisa desmanchar, porque isso aí a gente corrige durante o serviço mesmo. Só que quando você corrige durante o serviço, essa informação fica oculta, né? Ninguém sabe que eventualmente você está engrossando o emboço porque você teve um desvio. Então veja, agora eu estou falando de um desvio muito pequeno, mas eu já vi desvios muito grandes em obra e que não estão registrados. Por quê? Porque a partir do momento que eu decidi que eu vou corrigir no emboço, eu não preciso registrar. Só que aí você perde os dados, você perde o histórico, a análise de dados, que é tão importante para você fazer o teu sistema de gestão da qualidade funcionar, você acaba perdendo, tá? Então,
toda ocorrência deve ser registrada. Então, como ocorrência, ou como desvio, ou como não conformidade menor. Então, se você tem lá um formulário de inspeção de serviço ou de registro de inspeção de materiais, caso você tenha o desvio, nesse mesmo formulário você pode colocar o que aconteceu, o que você decidiu fazer, se você autorizou assim mesmo, se vai desmanchar, o que vai ser feito. Vai depender do modelo de formulário que você usa. Se você usa um software, provavelmente o próprio software tem onde fazer o registro da não conformidade. Se você faz manual, você tem que avaliar o seu formulário, se dá para fazer no próprio formulário ou se você tem que abrir um formulário separado. Sugestão, tente colocar no mesmo formulário, porque a partir do momento que você faz um formulário para ele registrar conformidade e faz com que a pessoa tenha que abrir um novo formulário para registrar a ocorrência, o normal é ela não registrar, porque ela não quer ter o trabalho de pegar um outro formulário para fazer o registro. Então, minha sugestão é que vocês coloquem tudo no formulário de inspeção, tanto do material como do serviço, ok? Que mais? Então, isso seria uma situação que você faz ali. Eu também considero o seguinte, considero para a gente registrar como não conformidade mesmo, ou seja, aquela que a gente vai considerar maior, que a gente considera a necessidade de fazer investigação de causas e definições corretivas, tudo aquilo que gera prejuízo, ou seja, retrabalho, aquilo que tem perda de material ou horas trabalhadas. Então, isso são coisas importantes. O que a gente registra como não conformidade sistêmica mesmo? Aquilo que a gente abre o formulário, faz todo esse estudo. Tudo que impacta na imagem da empresa, tudo que tem relação com segurança, concreto. Se for concreto, relatório de não conformidade. Você vai ter que fazer um registro de tudo isso, né? Alvenaria estrutural, que é crítico. Então, você vai ter que registrar laudos abaixo da resistência, problemas com a rastreabilidade. Então, tudo isso não é ocorrência. A gente registra como uma não conformidade mesmo, com todo o estudo de causa e determinação das ações corretivas. Então, vamos lá. Tem outra situação que é a questão de reclamação do cliente e assistência técnica, né? Então, assim, a norma diz que a gente tem que levar em consideração todas as questões de reclamação do cliente. Então, é importante, vai depender da sistemática que você tem na sua empresa. Então, novamente, pode ser que seja manual, pode ser que seja digital, né? Que você tem um sistema informatizado, e aí a gente vai ter que entender como é esse funcionamento. Mas, de forma geral, o que você precisa? Você precisa acolher a reclamação do cliente, dar um feedback para ele. Como é que você vai fazer isso? Você vai registrar isso em algum local, né? Então, você vai ter que ter esse registro. Você pode simplesmente registrar uma ocorrência, tipo, chegou uma reclamação. Só que ainda existe uma análise de procedência, né? Porque nem toda reclamação é procedente. Então, se ela for procedente, cabe você fazer todo o registro da não conformidade, estudo de causa e tudo mais. Se ela não for procedente, aí vai depender do seu sistema. Eu normalmente gosto de fazer o registro no formulário de não conformidades e lá ter um campo de avaliação, procedente ou não procedente, porque o registro está feito da ocorrência. Agora, se for procedente, você vai partir para a investigação de causas e tudo mais. Se for não procedente, ficou o registro, mas você não precisa dar andamento. O único andamento é dar um feedback para o cliente dizendo que não procede e tudo mais, tá? A questão de assistência técnica também depende se é manual ou se é informatizado, mas via de regra as empresas têm um formulário de solicitação de assistência técnica. Nesse formulário, normalmente o que ela faz? Ela faz uma avaliação, ela registra lá a reclamação do cliente. Puxa vida, não está saindo água no meu chuveiro. Essa é a reclamação. Você vai fazer uma solicitação de assistência técnica e vai registrar essa reclamação. Agora, você vai abrir um relatório de não conformidade porque não está saindo água no chuveiro? Não, primeiro você vai lá, nesse próprio, a ordem de serviço, no nome que você tiver, o documento aí na sua empresa, né, independente do nome dele, você vai registrar. Então, foi feita a visita, o problema procedia ou não procedia, o problema foi em função de, sei lá, da titulação, do registro, não sei. E aí você vai dar a tratativa pontualmente. Então, a princípio, isso é uma ocorrência, é uma não conformidade pontual. Você vai lá, você faz uma correção, você resolve o problema de imediato. Agora, precisa fazer um estudo de causa, precisa fazer uma determinação das ações corretivas? Não necessariamente. E aí entra uma análise que precisa ser feita em todos os casos, mesmo no caso de materiais e serviços. Então, serviço.
Se você tem uma alvenaria que ficou fora de prumo, ela é uma ocorrência. Agora, teve 10 alvenarias fora de prumo. Opa, isso aqui está sendo recorrente. Reclamação do cliente. Um cliente reclamou que não está saindo água do chuveiro. Beleza. Agora, 20 clientes reclamaram que não sai água do chuveiro. Opa, qual é o problema? Então, em todas as situações, você vai ter que fazer uma análise. Eu, normalmente, no caso de assistência técnica e no caso de entrega de obra também, eu procuro fazer isso num critério que a empresa determinar. Então, por exemplo, você pode determinar o seguinte, que você faz o fechamento das assistências técnicas do mês, números de chamados por mês e verifica a recorrência por tipo de chamado. Aí você abre um relatório de não conformidades. Se for serviço, execução de serviço, você também pode usar o critério de número de ocorrências do mesmo problema no mês. Se tiver muita recorrência, você abre um relatório de não conformidades e aí sim vai proceder toda a questão do estudo de causa, determinação das ações, certo? Na parte de entrega de obras também é importante, porque muitas empresas elas abrem não conformidades na hora do checklist de inspeção final, aquele que é feito antes da entrega para o cliente. Então, de novo, se for um sistema informatizado, a tendência é que realmente você abra por ocorrência para que você possa dar as tratativas e fechar as não conformidades por ali. Tudo bem. Agora, quando você vai fazer manualmente, você não vai abrir uma não conformidade por pendência de entrega de obra. Você vai juntar tudo isso, obviamente, você vai providenciar as correções, mas depois você vai juntar todas essas informações e aí entra o item de análise de dados, né? Você vai juntar todas essas informações e vai avaliar. Bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Para esse bloco, ou pode ser a obra toda, aí dependendo de como você está fazendo a entrega, né? Eu tive X% de pendência na pintura, X% de hidráulica, X% de elétrica. Aí você vai avaliar, poxa, se eu tive 1%, eu não preciso abrir um relatório de não conformidades, eu já tratei pontualmente o problema. Agora eu tive 40%, opa, 40% eu tenho que abrir uma não conformidade para estudar, tá? Isso vale para absolutamente tudo. Gisele, mas qual que é o critério que eu defino? Aí eu não tenho como determinar, porque vai depender da realidade da sua empresa. Porque veja, se a sua empresa está fazendo 3 casas, é uma situação. Se a sua empresa está fazendo 500 casas, é outra, 100 é outra, né? Se o teu sistema é informatizado, é de uma forma, se o teu sistema é manual, é outra. O importante é que o critério que você vai determinar leve em consideração essa recorrência e a gravidade. Tem coisas que você não precisa esperar acontecer de novo para ter consciência de que é grave e que é um problema. Então, quando você tem um custo alto, então imagina, sei lá, chegou concreto vencido, 3 caminhões de concreto vencido na sua obra. Estava todo mundo esperando aquele concreto chegar. Você teve que devolver. Até virou outro concreto, você ficou com meio dia com toda uma equipe parada. Puxa vida, eu acho que isso aí cabe você abrir uma não conformidade. Então, você tem que levar em consideração a questão de prejuízo, né, que você venha a ter e gravidade em relação ao cliente ou em relação à sua imagem. Acho que tudo isso é bem importante. Então, infelizmente, não existe um critério único para eu falar para vocês, mas a ideia é essa. Então, quando for pontual, não sai água do chuveiro. É uma ocorrência ou não conformidade menor que você faz a correção imediata. Então, acho que é importante esclarecer esse conceito, né? Correção imediata é aquilo que você faz para resolver aquele problema que ocorreu naquele momento. E ação corretiva é aquilo que você faz para que esse problema não ocorra novamente. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de dar como exemplo trena, né? A calibração da trena, né? Verificação da trena. Então, assim, a questão, se eu estiver falando de correção, a trena não está calibrada. Qual é a correção? Mandar calibrar a trena. É uma ação imediata, é uma correção para um problema que foi identificado. Agora, qual é a ação corretiva? Então, a ação corretiva, ela está diretamente relacionada com a causa que eu identifiquei, tá? Então, antes de estabelecer qualquer tipo de ação corretiva, você precisa determinar qual foi a causa daquela ocorrência.
E aí vem a questão das principais técnicas, né, de investigação de causa, que a gente tem algumas. Vou falar nisso já na sequência para vocês, certo? Uma coisa que eu acho que é bem importante antes da gente entrar em investigação de causas, a gente tratar, que é o registro da não conformidade. Então, muitas vezes, a coisa começa errado na hora do registro da não conformidade, né? O que acontece? Primeiro, as pessoas registram não conformidade por evidência e não por requisito. Isso principalmente na auditoria interna. E na auditoria externa não deveria acontecer, porque a princípio o auditor deve ter essa noção de que ele tem que estabelecer por requisito. Mas internamente, muitas vezes, acontece esse registro equivocado. Então, nesse caso, você acaba tendo um problema, porque quando você registra por evidência, você acaba tratando só o problema pontual e não a causa real, você não tem essa noção do todo. Então, tem que ficar muito atento a isso. Então, o ideal é você sempre fazer o registro da não conformidade por requisito da norma, tá? Então, essas vezes é uma dificuldade porque as pessoas não têm noção de qual requisito. E existe técnica para a gente registrar uma não conformidade. Para você registrar uma não conformidade, você normalmente faz a negativa do texto da norma. Então, quando você vai identificar, por exemplo, falta de treinamento mesmo, né? Então, você vai ter que, não é falar assim, não identificado, uma não conformidade, não identificado treinamento na obra X. Essa é uma não conformidade. Eu já vi muitas auditorias internas assim. Aí você vai olhar mais para frente e tem outra não conformidade. Não identificado treinamento na obra Y. Depois, não identificado treinamento no setor de compras, no procedimento de compras. Opa! Mas eu estou fazendo não conformidade por requisito. Ou seja, quando eu penso, puxa, não teve o treinamento de um treinamento em uma obra, isso é pontual. Agora, quando eu começo a juntar, e muitas vezes, pessoal, eu já registrei não conformidade em auditoria externa que tinha meia página, literalmente, de evidências. Mas evidências todas coletadas no mesmo local? Não. Uma lá numa obra X, a outra na outra obra Y, a outra na obra Z, a outra no processo de compras, a outra no processo de RH, só que falando do mesmo requisito. Então, quando a gente faz por requisito, a gente tem uma visão sistêmica da abrangência, do quanto isso impacta no sistema de gestão. Então, tem que ficar bem atento. Então, a dificuldade, muitas vezes, é que a pessoa que está registrando a não conformidade, ela não conhece os requisitos da norma. E aí, ela não consegue encaixar tudo no mesmo lugar. Então, por isso a importância de ter conhecimento no regimento SIAC, conhecer os requisitos, ou na ISO 9001, se for o caso, ou qualquer outra norma de sistema de gestão onde você vai fazer o registro da não conformidade. Mas é bem importante para você fazer corretamente. Nesse caso, você teria uma não conformidade baseada no requisito que solicita que você mantenha registro, né? Então, retenha registro referente à questão de capacitação, né? Então, de conscientização. Então, é importante você ter uma não conformidade com várias evidências, tá? Então, você faz a não conformidade, a negativa do texto, e as evidências, tudo que foi coletado. Sempre explicando qual foi a obra, qual foi o local. Se for, por exemplo, uma não conformidade porque o concreto não atingiu a resistência. Então, você vai colocar qual é a obra, qual é o número do laudo, qual foi a data da concretagem, né? Qual foi o valor que atingiu o concreto naquele caso. Então, você tem que ter evidências, porque a evidência ela tem que ser rastreável. A gente tem que conseguir localizar depois. Não pode ser na hora. Então, a qualquer tempo, outra pessoa tem que conseguir saber do que você estava falando e tem que conseguir localizar aquela evidência. Muito, muito importante essa questão do registro correto das não conformidades, porque vai impactar diretamente no estudo de causas. E no estudo de causas a gente tem alguns probleminhas aí associados a ele, né? Então a questão é, qual é o melhor método para fazer um estudo de causa? Na verdade, não tem. O melhor método é aquele que você sabe utilizar. Porque muitas vezes eu já vi pessoas falando, não, o melhor método é usar Ishikawa. Mas você sabe usar o Ishikawa? E aí você não sabe utilizar, faz o estudo de causa errado e aí não resolveu nada.
O Lucas colocou aqui 5 porquês. Eu adoro, também prefiro usar os 5 porquês. Gosto, inclusive, porque todo mundo já esteve perto de uma criança, né? E a criança, ela é especialista nisso, né? Então, assim, por que o céu é azul? Né? Por que chove? Porque você não... sei lá, mas assim, você não pode colocar o dedo na tomada. Mas por quê? Porque dá choque. Mas por quê, né? Porque passa corrente, por quê? E aí ele vai nessa investigação. Então a técnica dos 5 porquês, na verdade, o objetivo é que você faça uma pergunta, mas você não se satisfaça com a primeira resposta, porque é o que acontece. Então vamos voltar àquele exemplo da trena. Então a trena não possui calibração. Correção, o que você tem que fazer? Mandar a trena para calibração. Ação corretiva. Aí vem aquela resposta assim, falta de comprometimento do colaborador responsável. Será que é falta de comprometimento do colaborador responsável? Então você tem que perguntar por que você essa trena não foi calibrada, né? Não foi calibrada porque o responsável esqueceu. Mas ele esqueceu por quê? Ele esqueceu porque ele está sobrecarregado. Ele está sobrecarregado por quê? Porque o auxiliar dele saiu de férias. Opa! Então, se você falar que é só falta de comprometimento, qual vai ser a ação corretiva? A ação corretiva vai ser assim, treinar o funcionário, fazer uma conscientização. Mas, gente, você tem que lembrar o seguinte, nesse meu exemplo aqui aleatório, se o problema, a gente chegou lá, é porque tem uma pessoa de férias no setor, ele está sobrecarregado, você pode dar treinamento, você pode fazer conscientização, você pode fazer o que você quiser. Ele não vai fazer aquilo, porque não é uma prioridade. Então, aí você teria que pensar o seguinte, eu tive esse problema. Será que pode ter outros problemas desse gênero, né? A questão é, quando uma pessoa sai de férias, o que eu faço para tentar suprir essa necessidade, né? Essa ausência? Então aí você tem que, na verdade, sempre quando você tem esse tipo de problema, você tem que avaliar uma ação que você possa suprir a falta de uma outra pessoa. Então dá para remanejar alguém para ajudar a pessoa naquele processo? Não sei, vai ter que avaliar. Claro, a gente tem que avaliar o caso concreto, né? Aqui eu tô dando um exemplo aleatório, mas a ideia é a gente entender um pouco mais, a gente ir além, a gente não se satisfazer apenas com a primeira resposta, porque em geral o grande erro é que as principais causas são falta de comprometimento e falta de treinamento. Então você sempre joga a culpa no outro, né? Às vezes até a questão da eficácia do treinamento, não é nem a falta do treinamento, a pessoa foi treinada, só que muitas vezes essa questão de treinamento é uma coisa interessante, né? Porque quando você está falando, você acha que você está sendo clara. Muitas vezes eu acho que eu estou sendo clara, mas será que eu estou mesmo? Será que as pessoas estão entendendo? Porque na verdade comunicação não é o que a gente diz, é o que a pessoa entende, né? Então, muitas vezes você faz um treinamento, você deu o seu melhor, você cumpriu ali o procedimento, a rotina, né? O que estava previsto para aquele treinamento, só que a pessoa não entendeu daquela forma. A forma como você fez a abordagem não foi adequada. Eu sempre dou como exemplo isso, eu dei bastante aula particular quando eu estava na faculdade. E eu adorava cálculo, né? E aí eu tinha um professor que é um gênio. Até hoje eu falo, meu ídolo, adoro, eu acho que ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E aí ele dava uma aula super bacana, eu achava o máximo, entendia aquilo, adorava aquilo. E os meus colegas, alguns, não achavam a mesma coisa, não entendiam a forma como ele explicava. Para mim era claríssimo, para eles não. E aí a Gisele, com aquele conhecimento super raso que tinha do assunto de cálculo, imagine, cálculo integral, diferencial, aquele conhecimento raso que eu tinha, eu dava aula para os meus colegas que ficavam no final, que pegavam, né, tinham problemas lá, tinham que fazer provas, e eu dava aula. Quer dizer que eu sabia mais que o meu professor? Nunca. Até hoje eu não sei nem se tantinho assim do que ele sabe, né? Mas a forma como eu falava atendia, né? Conseguia atingir o objetivo dos meus colegas entenderem. Então, eu acho que isso vale para tudo, né? Então, naquela época, eu conseguia fazer uma tradução do que o professor falava para os meus colegas. Hoje, eu
Ah, tô falando, tô explicando, eu imagino que as pessoas estão entendendo. Mas será? Talvez alguém tenha que fazer a tradução do que a Gisele está falando. E outra coisa é a questão do público. A gente tem que tentar adequar a nossa linguagem ao público com que a gente está conversando, né? Então, quando você está falando com um público num nível mais elevado, você vai adequar a sua linguagem. Quando você está falando com o pessoal de chão de fábrica, com o pessoal de obra, né? Você tem que adequar a sua linguagem para que eles entendam. Não adianta você chegar lá falando difícil, porque ninguém vai entender nada e a eficácia vai ser zero, né? Não vai resolver o problema. Então, isso é bem importante, tá? Então, quanto aos métodos, a gente falou, tem o Ishikawa, né, que a gente vai separar ali as causas, analisando se é material, se o problema é no material, na mão de obra, no método, né, na forma de medição. Então, a gente vai segregar. A gente tem os 5 porquês, que então é isso, você vai fazer a primeira pergunta, né, por que isso aconteceu, mas não vai se ficar satisfeito com a primeira resposta. E você vai continuar perguntando até que você chegue numa resposta que você diga, puxa, acho que daqui não vai mais, então essa, a princípio, é a minha causa raiz. E aí a gente tem também o brainstorming, que é uma forma que você tem mais aberta, né, mais livre, onde as pessoas podem manifestar, né, a gente fala assim, brainstorming é o famoso temporar de palpite, né, ou seja, todo mundo vai lá e fala o que ele acha que pode ter gerado aquele problema. É bacana, e eu gosto bastante do brainstorming, para trazer o pessoal para participar desse processo. Porque se você quiser fazer um processo estruturado, muitas vezes você vai afastar as pessoas. E o sucesso da tratativa das não conformidades está relacionado com o fato de você trazer as pessoas para participar. Então, quanto mais fácil for o método, quanto mais intuitivo, ou quanto mais liberdade as pessoas sentirem de participar, melhor. E aos poucos você pode ir lapidando e mudando. E você pode usar vários métodos também. Você não precisa se prender em usar apenas um método. Você pode usar vários métodos. Então, eu gosto do brainstorming no sentido de gerar a liberdade das pessoas participarem. Então, o sucesso da tratativa das não conformidades, então, como resolver essas não conformidades? É trazendo os envolvidos para participar desse processo. Porque não adianta nada registrar uma não conformidade e a pessoa da qualidade sozinha vai fazer um estudo de causa. Porque ela não vai saber o que está acontecendo de verdade. A pessoa da qualidade, ela pode ser a responsável por registrar, né, por documentar, porque ela tem mais habilidade em escrever de acordo com a norma, em colocar uma redação mais bonitinha. Mas o estudo real, para saber o que aconteceu, é imprescindível a participação das pessoas que estão naquele processo, que estão envolvidas, porque elas vão realmente saber qual foi o problema, tá? Então, lembre, pessoal, tem 2 coisas que são muito importantes. É trazer as pessoas para participar do processo e treinamento, orientação. Quando a gente fala treinamento, não necessariamente é aquele treinamento chato, não necessariamente é trazer o pessoal para sala, né? Então vamos fazer um treinamento de tratamento de não conformidades. De novo, depende do público. Para alguns públicos é melhor você colocar todo mundo numa sala, colocar um PowerPoint e colocar bem estruturadinho. Para outros, é melhor você ir no ambiente deles. Eu normalmente vou na obra, dou treinamento para eles na obra. Por quê? Porque é o ambiente deles, eles se sentem mais confortáveis. A gente tem que se mostrar aberto a colaborar com o pessoal, né? Então isso vai fazer toda a diferença no processo da solução das não conformidades, certo? Com relação à questão dos erros, tá? Na hora de determinar as ações. Eu até já adiantei algumas questões para vocês, mas interfere diretamente no processo das ações corretivas você ter uma não conformidade bem descrita, ter um bom estudo de causas e não no primeiro chute, que é treinamento e conscientização. Isso é o mais comum. Gente, vocês não têm ideia. Qualquer dia eu vou fazer um levantamento de todas as não conformidades que eu já registrei até hoje e dos estudos de causa que voltaram. Então, quando você faz auditoria pelo organismo certificador, eles sempre retornam com o estudo de causas e com a determinação das ações. Muitas, mas muitas vezes eu tive que devolver para a empresa porque ela colocava lá, sei lá, teve 6 não conformidades, todas elas a causa era a falta de treinamento e a ação era treinar as pessoas.
No ano seguinte você volta lá, o problema acontece de novo. Por quê? Porque você não eliminou a causa raiz. Então a gente não conseguiu identificar o problema, a causa real, portanto não definiu a ação corretiva correta, e se a gente não definir a ação corretiva correta, vai ter recorrência. E aí vem aquela pergunta que todo mundo faz: Gisele, quantas não conformidades eu posso ter? Isso não tem resposta. Mas o que impacta é a gravidade das não conformidades. E eu já falei algumas vezes, semana passada eu estava falando com um cliente, eu falei o seguinte: olha, qual é o problema? O problema não é você ter não conformidades, o problema é a recorrência. Então você teve uma não conformidade esse ano e ela pode ter sido menor, por exemplo. Aí você não tratou, não investigou a causa direito, não definiu a ação direito ou não implantou a ação, o que é mais grave. Aí no ano seguinte, o que acontece? A mesma não conformidade. Aí o auditor vem e olha, poxa, mas você já teve essa não conformidade do ano passado, então dessa vez eu vou te dar uma não conformidade maior. E aí ele dá uma não conformidade maior para aquela ocorrência lá, para aquela situação. Aí de novo, ou você não trata adequadamente, não faz o estudo adequado ou não implanta. Na terceira vez, gente, vai dar BO, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque o problema não é quantidade. O problema é gravidade, o problema é recorrência, é o fato de você não estar resolvendo o problema. É isso que vocês têm que focar, tá? Na questão da solução da não conformidade. Então não faça correndo. Eu já vi empresas que dizem pra mim assim: não, Gisele, então tá, eu já faço, eu respondo rapidinho e te entrego. Você acha que em 10 minutos você vai fazer uma investigação de causas corretamente? Você vai fazer sozinho, sem chamar a participação das pessoas? Gente, não vou dizer que é impossível. Em algumas situações é possível, porque você é o responsável principal daquele processo e você realmente sabe o que está acontecendo ali. Mas muitas vezes você não é o responsável, então não adianta você simplesmente: eu vou fazer para te entregar aqui, e coloca a causa, a falta de treinamento e vai lá e registra o treinamento. Não vai funcionar. E no próximo ano você vai ter o mesmo problema, tá? Então, atenção em relação a isso. Outra questão que é bem importante, muito importante e pouco falada. A norma, ela fala que a gente precisa avaliar a abrangência dessa não conformidade. Então, a maioria das empresas não faz isso. Então, digamos que eu vou fazer auditoria na obra X. E na obra X, eu identifico que eles estão com um problema, sei lá, no mapeamento da rastreabilidade do concreto, tá? Aí a empresa vai lá e trata tudo focado naquela obra. Mas ela já parou para pensar se na outra obra pode estar acontecendo o mesmo problema? Então a gente precisa verificar a abrangência da não conformidade. Então o problema não é só aqui, o problema é aqui e em todas as outras obras. E aí você vai investigar. E a investigação é diferente, porque se for só numa obra, pode ser um problema com a equipe. Se for em todas as obras, o problema deve ser maior, porque daí o problema não é a pessoa X, Y ou Z, é a empresa toda que está com aquele problema. Então, a abrangência da não conformidade é uma coisa que muitas vezes não é verificada. E é um item que a norma pede, verificar a abrangência. Então, anotem, coloquem, eu acho que vocês podem até colocar, se vocês têm formulário físico, vocês poderiam colocar lá um itemzinho para não esquecer. Verificar a abrangência da não conformidade, ou a não conformidade é local ou é, sei lá, mais abrangente, não sei, o termo que vocês quiserem. Mas é um item para vocês não esquecerem de verificar a questão da abrangência, tá? E uma outra coisa que é super importante, que também veio aí com a revisão da norma, né, que é a questão de riscos. Então a norma fala que você precisa avaliar a necessidade de revisar aí o teu levantamento de riscos. Por quê? Porque uma não conformidade, se ela ocorreu, é porque você não identificou esse risco, né? Ou você menosprezou o risco, né? Considerou que ele era muito baixo, ou você não tomou as ações necessárias para evitar que ele acontecesse. Então, tem relação direta com riscos. Então, você tem que avaliar. Claro que se for muito pontual, você não vai ter que mexer na sua tabela de mapeamento de riscos, mas
tem que avaliar. Então, você vai considerar a abrangência, você vai considerar a gravidade, e aí você vai avaliar se você precisa fazer uma revisão do seu mapeamento de riscos. Super importante. Também é um item que eu tenho visto que as empresas não têm considerado, tá? Anotem aí, eu acho que vale colocar no formulário também um itemzinho de é necessário alterar o mapeamento de riscos ou o levantamento de riscos, e aí marca lá riscos e oportunidades, né? Porque pode ser uma oportunidade também, e coloca lá. Pelo menos obriga você a olhar lá no seu mapeamento e verificar se aquilo está ou não contemplado, certo? Principalmente dependendo do impacto que aquilo aconteceu, né? Que aquilo gerou, na verdade, na empresa, na obra ou no processo. A norma ela não obriga mais você ter um procedimento de não conformidades, tá? Não é mais obrigatório, porém é uma boa prática, porque é muito importante a gente ter isso documentado, porque isso facilita na hora de dar o treinamento, facilita na questão da consulta, e aí esses detalhes podem ser colocados também no próprio procedimento, certo? Então vamos lá. Como fazer a gestão das não conformidades? Então isso é super importante, porque não adianta nada a gente registrar não conformidade e não gerir, né? Então o que é gerir essa não conformidade? Então veja, a gente tem que determinar um prazo que seja factível, ou seja, que seja possível. Não adianta para uma não conformidade complexa a gente colocar que a gente resolve em um dia. E também não adianta ter uma não conformidade simples que a gente vai colocar que vai resolver em um ano. Já aconteceu de eu fazer auditoria, né, em uma empresa, e a auditoria interna tinha sido, sei lá, em outubro do ano anterior, e eu fui fazer a auditoria externa em março. Quando chegou em março, eu falei, e as tratativas das não conformidades? Não, a gente não implantou ainda. Mas eram coisas básicas, coisas muito simples que você resolvia em uma semana. E aí você tem um problema, é uma não conformidade maior, porque você não está implementando aí as ações necessárias para resolver aquele problema. Tá? Então tem que ser razoável, então tem que ser factível e tem que ser um prazo aceitável. Qual é esse prazo? Então vamos lá, vamos dizer que o material esteja armazenado errado. É uma não conformidade difícil de resolver? Não, a correção é armazenar ele corretamente. A ação corretiva, bem, aí depende. O que vocês diriam? É falta de treinamento do almoxarife. Será que é falta de treinamento do almoxarife? Pode ser que ele não tenha sido treinado, pode ser que o treinamento tenha sido ineficaz, mas pode ser outra coisa. Então, exemplo, o material pode estar armazenado de forma errada porque não tem espaço na obra. E aí a culpa não é do almoxarife, certo? Então, você não pode jogar nas costas dele que a culpa é dele. Então, que é por falta de treinamento, que é por não ter sido eficaz, tá? Então, realmente a gente tem que analisar por que o material está armazenado errado. E aí a gente vai identificar realmente a causa, tá? Se o problema é falta de espaço, resolve rápido? Aí vai depender da situação da obra, mas algum tipo de solução vai ter que ser dada, né? Ou você vai mudar a forma de armazenar, ou você vai, sei lá, tem empresas hoje que locam terrenos, né? Do lado, na frente, para armazenar. Aí vai depender de cada caso. Mas vamos dizer que a coisa seja mais simples, só para a gente registrar aqui como exemplo. Então, digamos que a causa seja colaborador inexperiente e recém-contratado. Você tinha um almoxarife na sua obra, que era muito antigo, e esse almoxarife saiu repentinamente, foi contratado um novo almoxarife que estava na empresa há uma semana. É falta de experiência e eventualmente falta de treinamento? Sim, pode ser. Aí como é que você resolve? Senta com ele, treina, orienta, organiza o material e resolve rapidamente o problema. Agora, o problema sei lá, fissuras ou infiltração nas esquadrias lá, numa determinada obra. Resolve de imediato? Então veja, correção você vai fazer imediatamente para resolver o problema do cliente. Mas e a ação corretiva? A ação corretiva não é imediata. Então nesse caso pode ser que você fique 1 ano, 2 anos com essa não conformidade aberta. Por quê? Porque você vai tomar ação, vai fazer um estudo para ver por que aquele problema aconteceu, mas você só vai implementar na próxima obra. E pode ser que a sua obra atual esteja no final e ainda não tenha
previsão de começar, ou pode estar na fundação, então até chegar lá na fase da alvenaria, das esquadrias, vai demorar. Então não tem um tempo exato, depende do estudo real, da situação real, certo? Outra questão é a determinação das responsabilidades. Então, quem é responsável por tratar aquela não conformidade, por resolver a não conformidade, por implementar a ação corretiva? Normalmente, isso está relacionado com o responsável do processo, ele que vai ser responsável por conduzir isso. Mas, depende do tamanho da empresa, pode ser que seja o responsável da qualidade, pode ser que seja até uma pessoa de outro setor, vamos dizer assim, né? Mas, em geral, você vai determinar quem é o responsável. Porque se você não determinar a responsabilidade, não vai acontecer. Então, muitas vezes já aconteceu essa situação de eu fazer auditoria e a empresa não ter implementado a ação. E aí, você pergunta por que não foi implementada a ação? E aí, eu não sabia que eu tinha que fazer. Como assim? Então, muitas vezes, determina-se no formulário que precisa ser feito, mas a pessoa responsável não é comunicada de que ela que tem que dar andamento naquilo. E aí a coisa não acontece. Então, determinar a responsabilidade junto com um prazo razoável, né, para implementação, faz parte do processo de gestão dessas não conformidades. E aí vem a questão, né, como engajar as pessoas para resolver. Já dei a dica, né, comentei de trazer as pessoas para participar, trabalhar com brainstorming, que é um método bem aberto, inicialmente para você começar o processo, fazer um processo de treinamento e conscientização das pessoas, trazer reuniões periódicas. Então, não falar de não conformidade só quando você tem o problema. Crie reuniões, né, periódicas falando do assunto, independente de você estar com o problema, porque quando você tem um problema acontecendo naquele momento, as pessoas já ficam armadas. Então, quando você acostuma a falar sobre aquilo em qualquer outro momento, as pessoas entendem que você não está agredindo, que você não está cobrando, que faz parte do processo de gestão. Outra coisa importante é você ter planejamento. Então, tenha periodicidades definidas para verificar o andamento das ações, se elas estão acontecendo ou não, para fazer o fechamento da verificação da eficácia, para ajudar os colaboradores. Então, fique disponível. Então, uma vez por semana, você entra em contato com o pessoal. Pessoal, vocês estão com alguma dificuldade? Não no sentido de cobrança. E aí, já fechou a não conformidade? Ninguém vai colaborar assim, ninguém vai engajar. Então, você está precisando de alguma ajuda para resolver aquela não conformidade? O que eu posso fazer? Você está tendo alguma dúvida? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Então, se pôr à disposição também para as pessoas entenderem que você está disposto a ajudar e que a ideia é resolver o problema, né? E não buscar culpados. Outra coisa que é importante é desmistificar essa questão da não conformidade, porque as pessoas acham que não conformidade é punição. E na verdade não é. Não conformidade é uma grande oportunidade de melhoria. Porque a partir da não conformidade você vai estabelecer ações para que aquilo não aconteça, que você tenha um ganho dentro dos processos da empresa. Então, não usar a não conformidade como punição. Muitas empresas usam. Não, se você não fizer tal coisa, vai ter uma não conformidade para você. Não, se você tiver X não conformidades, você vai ser demitido. Gente, a não conformidade não pode ser encarada como punição. A não conformidade, ela tem que ser vista como um processo de melhoria. Então, não apontem. A não conformidade é do fulano. Não, a não conformidade é do processo. Então, colocar isso para que as pessoas não se sintam acuadas quando a gente fala de não conformidades, tá? Uma técnica, uma estratégia é você mudar o nome da dita cuja. Como assim, Gisele? Sim, não chame não conformidade de não conformidade. Como assim? Crie, não tem um formulário chamado formulário de não conformidades. Sei lá, crie um outro nome. Registros de ocorrência, planos de ação para situações identificadas, sei lá, você pode ser criativo e inventar. Eu já vi situações onde a empresa tinha formulários que não se chamavam relatório de não conformidades. Então, as pessoas talvez, naquele caso, aceitavam melhor e não tinham tanto medo, né, da tal da não conformidade. Então, se o problema for a questão da nomenclatura ou essa cultura da ameaça, que talvez já tenha se estabelecido no passado na empresa, inove, crie
traga uma roupagem diferente, crie um nome diferente. O conceito vai ser o mesmo, mas traga com uma roupagem diferente. Às vezes uma ação tão pequena pode trazer um efeito que você não imagina, né? De trazer as pessoas realmente para participar desse processo, certo? E por último, né, falar um pouquinho aí, tá acabando o nosso tempo também, falar a respeito da verificação da eficácia. E isso é bem importante também, porque as pessoas confundem verificação da implantação da ação e verificação da eficácia. E é diferente. Então, quando a gente fala assim, ó, verificação da implantação da ação, o que eu tô falando? Eu disse que a causa era falta de treinamento. Qual é a ação? Treinar o colaborador. Ótimo. Então, como que eu faço para verificar se a ação foi implantada? Eu vou lá e verifico se tem um registro do treinamento do fulano. Beleza. Agora a pergunta é, a ação foi eficaz? O fato do fulano ter sido treinado não significa que a ação foi eficaz. Como é que eu verifico isso? Eu vou lá em campo e vejo, o material está armazenado corretamente agora? Não. Então a ação foi ineficaz. Agora, o material está armazenado corretamente. A ação foi eficaz? Sim. O problema foi resolvido e não aconteceu novamente. Então, depois do prazo de verificação da implantação da ação, então você colocou lá, o prazo para o novo treinamento é de 7 dias. Quando você dá o treinamento, você não fecha o relatório de não conformidades. Você vai dizer assim, olha, eu vou deixar para verificar a eficácia daqui 30 dias. Ou seja, dentro de 30 dias, você vai lá na obra umas 2, 3 vezes e dá uma inspecionada dos materiais. Estão armazenados corretamente? Ok, ação com verificação positiva, né? Foi eficaz. E aí você fecha a não conformidade. Não foi eficaz. Aí você vai ter que voltar e estudar novamente. Bom, o problema eu tinha dito que era treinamento. A pessoa foi treinada. Ela sabe o que tem que fazer? Sabe. Se ela sabe, o treinamento foi eficaz. Então, por que não está sendo feito? E aí você vai avançar no estudo da causa e determinar uma nova ação. Isso é super importante. Aí a pergunta é, eu abro um novo relatório de não conformidades ou eu continuo no mesmo? Gente, assim, eu sempre, se for possível, eu acho que você continua no mesmo, quando a coisa tá perto ali, né? E você tem como você dar sequência, tá? Dependendo do caso, é melhor você fechar e abrir um novo relatório, tá? Às vezes vale a pena. Mas se não, você pode dar continuidade no mesmo relatório, você só vai colocando as datas de quando aquilo aconteceu, foi feito um novo estudo de causa em tal data, assim, e vai mantendo o histórico. Aí vai ficar também um pouco a critério da empresa, mas a vantagem de você manter o histórico na mesma não conformidade é porque você vai vendo a evolução. E quando você abre novas, você encerra aquele processo, dá como morto e abre um novo. E você esquece daquele histórico anterior. Então aí vai depender um pouquinho da empresa, de como ela trabalha, mas manter, continuar a análise no mesmo relatório pode ser positivo. Tá? Exceto quando vem de auditoria interna, porque daí é uma outra auditoria, o auditor vai dar como ineficaz a anterior e vai abrir uma nova. Aí sim, vai abrir sempre uma nova, tá bom? E a questão do registro. Então, o que eu vou manter como registro? Então, você vai ter esse relatório de não conformidades, ou o nome que você tiver no relatório, você vai colocar a ocorrência ou a descrição, né, o problema, o que aconteceu. E ali vai ter todo o estudo de causa, a correção, a ação corretiva, a verificação da eficácia, todos os prazos responsáveis, tudo certinho. Isso é um registro. Além disso, eu sempre recomendo você fazer um dossiê, seja ele físico ou digital. E o que é esse dossiê? É você colocar as evidências das ações que foram previstas. Ah, Gisele, mas hoje em dia não precisa. Não precisa, mas e quando acontece aquela situação de que o e-mail está no computador do engenheiro, cadê o engenheiro? O engenheiro foi demitido. Você não recupera o registro, né? Então, é importante que você tenha esses arquivos. Você não precisa imprimir tudo. Você pode organizar uma pastinha lá no computador, né, com a não conformidade e todas as evidências. Isso vai ajudar muito a organização, vai ter a pronta recuperação do registro. Então, em auditoria, quando o auditor pedir para verificar, vai estar fácil e você não corre o risco de perder esses registros. Já aconteceu em auditoria externa, que eu fui auditar
eu pedi para verificar os registros e aconteceu isso, né? Os registros, às vezes é um e-mail. Ah, o engenheiro trocou e-mail com o projetista. Tá, e cadê o e-mail? Tá, computador do engenheiro. Cadê o engenheiro? Ah, não trabalha mais aqui. E aí, cadê o registro? Então, para evitar esse tipo de problema, se monta um dossiê físico ou eletrônico e mantém todos esses registros ali arquivados. A ideia é trazer esses conceitos para vocês, que muitas vezes eu vejo que as empresas erram por falta do conceito, né? E eu vejo que isso é muito importante. E que infelizmente as pessoas não dão o devido valor para a questão dos conceitos, tá bom? Então hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada, espero vocês na semana que vem. Então, como sempre, se vocês gostaram, né, se foi útil para vocês, por favor, compartilhem com algum amigo, né, ou alguém que vocês sabem que precisa. Caso vocês queiram acessar algum material gratuito que eu tenho disponível, acessem o link da bio. Lá tem aí alguns materiais, e-books, né, para quem é novo e eventualmente não acessou ainda. Lá tem o acesso. Também, eu sempre esqueço de falar, tá disponível o curso, né, de interpretação e implementação do SIAC 2021. O link tá lá na bio também. Quem tiver interesse pode acessar o curso, né? Tá disponível para compra. É um curso bacana. Eu faço uma tradução do regimento para vocês, porque a gente sabe que as normas, elas não são tão simples assim, muitas vezes, de entender, e eu tento realmente traduzir de uma forma que você entenda. E lá também eu dou muitos exemplos práticos de como implantar isso na empresa de vocês, tá? Então, se souberem alguém que precisa, indica lá, o link tá na bio, certo? Gente, mais uma vez, obrigada. Grande beijo para vocês e eu espero vocês na próxima segunda aqui às 8 horas, tá bom? Tchau, gente. Até semana que vem.